Vamos analisar então, fazer uma revisão da operação do dia 24/7, essa que foi a operação que me deu um dos maiores resultados financeiros do mês de julho. Então quero te mostrar aqui quais são os critérios que eu utilizo para tomada de decisão, para executar uma operação ou não. O que eu olho, o que eu enxergo, qual o tempo que eu estou no gráfico. Eu geralmente vou chegar ali em torno de 10 horas, horário de Brasil, ou 9 horas, horário de Nova York. Sempre vou manter aqui o TC-4, que é o horário de Nova York. Então vamos voltar aqui o replay para as 9 horas, ok? Então o que eu vou fazer? Eu sempre vou limpar aqui todos os indicadores, né, os gráficos, tudo que está aqui, porque eu quero o gráfico bem limpo. Então vou começar olhando o semanal. Então nesse momento aí nós tínhamos o preço em alta, né, uma estrutura de alta. Tivemos a máxima da semana sendo capturada, ok? Eu vou olhar o diário. Então nós temos aqui segunda de alta, terça faz um pullback e respeita esse Fair Value Gap aqui, ok? Quarta a gente já tem uma expansão e na quinta-feira aqui o preço está caindo, né? Faz uma expansão na sessão asiática, agora está fazendo um pullback, possivelmente então para uma nova alta. Então nosso viés era de alta para o dia. Então vou sempre marcar aqui os FVGs. Então, olhando aqui, nós temos um FVG de 4 horas. Vamos olhar aqui numa hora. Temos aqui um FVG, né, mais volume imbalance, de 1 hora também. Vamos olhar aqui o 90, 30 minutos. E temos aqui um FVG de 15 minutos que não havia sido tocado aqui, ok? Então temos aqui um FVG de 15 minutos. Vamos olhar aqui o gráfico aonde estávamos, né, nesse momento. Então isso aqui é 8 e pouco da manhã, então temos uma estrutura de alta, né? Temos aqui o TTD nos confirmando, esse indicador chamado Traders Trend Dashboard, 1 hora de alta, 4 horas de alta, diário de alta, e aqui temos o preço fazendo um pullback, né? Então fazendo aqui uma retração e esse bloco de ordem todo que impulsionou esse movimento de alta. Então numa hora, vamos olhar aqui o bloco de ordem de 1 hora, temos aqui essa mínima, então aqui vamos botar uma Fibonacci da mínima à máxima, né? Então o preço ele não chegou ainda onde? Nos 50%. O 50% que é o nível descontado, ele está exatamente nesse FVG de 15 minutos. Então esse aqui era o nosso ponto de interesse inicial. Apesar de termos marcado esses níveis aqui, nós estamos aguardando que o preço pudesse reagir aqui, ok? Então nós vamos negociar na janela das 9h31 até as 9h38. Depois, 10 minutos antes do intervalo de macro, a gente não vai operar, porque já se mostrou em backtest que a gente tem uma maior probabilidade do preço manipular, então não respeitar o nosso nível, para entrar na janela de macro e aí sim ele estabelecer um viés mais direcional. Então nós vamos preferir executar as operações nessa janela, né? Ou após a janela de macro, então das 9h50 até as 10h38, depois próxima janela das 10h50 até as 11h38, UTC-4, que é o horário de Nova York. Então vamos olhar aqui num minuto. Nesse momento nós estávamos acompanhando o S&P 500 também, desse lado aqui. Estávamos olhando aqui o S&P 500. Deixa eu botar aqui. Aqui estamos no dia 24. Então vamos olhar o S&P aqui também. Vamos lá então. Passando aqui. Então aqui tivemos a abertura, né? Abertura do CME Open, ok? Então o preço faz uma máxima, uma captura liquidez desse nível,
nós já temos aqui, ó, a seção da Ásia e de Londres sendo capturadas, e nós ainda não tínhamos aqui a seção de Londres, a máxima de Londres também, tá? Então aqui temos o Asian High, o London High, né? London High, e lá em cima Asian High, né? Então esses níveis nós também tínhamos marcado. Ok. Então, como o preço se comporta, não tivemos aqui o preço tocando em nenhum volume imbalance, nem um FVG de 15 minutos acima. Então, nesse nível a gente estava apenas acompanhando a ação do preço, né? E aí temos uma corrida aqui, captura de liquidez desse nível, mitigação aqui, e aí o preço vai lá e captura liquidez aqui, fazendo o quê? Fazendo com que novos compradores entrem, né? Então, nesse rompimento aqui, novos compradores entraram, ok? E a gente está bem exatamente nessa janela que antecede a janela de macro, que é a janela de maior manipulação, que é onde a gente não opera, né? Então, a gente aguardou pacientemente. Como vocês podem perceber, os compradores que entraram nesse nível aqui acabaram sendo estopados, né? Acabaram sendo liquidados. E aí sim, o preço ele toca, né, nesse FVG de 15 minutos, volta a uma zona de preço descontada, e aqui nós temos o nosso FVG, né? Então, quando a gente olha aqui, nós temos uma estrutura de alta, o preço voltando a uma zona descontada, reagindo então ao nosso FVG. Então, primeira coisa, estamos numa tendência, nosso setup a mais, tá? Setup a mais. Nós estamos aqui numa tendência de alta, ok? Agora o preço toca num FVG de 15 minutos, começa a reagir. O que nós precisamos aguardar agora? Um SMT, que é uma divergência entre NQ, né? Nasdaq, versus ES, que é o S&P 500, ok? E aí nós temos a nossa divergência aqui, ó. Como vocês podem ver, o Nasdaq faz um baixo mais baixo que o anterior, enquanto o S&P nesse mesmo nível de tempo fazendo uma mínima mais alta que o Nasdaq, né? Então isso aqui nos mostra que temos a nossa divergência, né? O nosso SMT aqui. Então vamos marcar o SMT, e o que a gente quer, né? O quarto passo do setup a mais é a execução. A execução, ela é o IFVG de 1 a 5 minutos, tá? Então, nesse caso aqui, nós estamos aguardando um FVG de 1 minuto, tá? Para confluência. Então, temos aqui IFVG, vamos marcar aqui. FVG. Então a gente quer que o preço ele feche esse FVG anterior, fazendo uma inversão do FVG atual, ok? Então vamos lá. Por enquanto aqui a gente não fez nada. Ó, o preço rejeita esse nível, né? Então aqui temos um bloco de ordem, esse FVG, o preço rejeita esse nível, e a expectativa era de que viesse mais baixo, né? Mas olha só o que aconteceu. Ó, o preço fez um baixo mais alto que o anterior, e nesse momento aqui, ó, ele fecha o FVG anterior. E aí, no fechamento desse candle de 1 minuto, nós colocamos a nossa ordem, executamos a mercado aqui, com o nosso stop aqui e o nosso alvo de 2 para 1. A gente sempre vai buscar aqui um alvo de 2 para 1. Ok? Então, executamos a operação, né? O preço ele ficou, né? Respeitou esse FVG. Aqui nós estávamos, esse preço aqui, esse candle ele fechou 10h18, que é 8 minutos após o horário de macro. Então esse é um intervalo de tempo válido aonde nós vamos negociar, né? Depois da janela de macro, que acontece sempre 10 minutos antes e 10 minutos depois, nós vamos operar dentro dessa janela. Então a gente executou aqui nossa operação, o preço ficou um pouquinho aqui, né? Demorou um pouco, e aí
bom, atingiu aqui o nosso alvo de 2:1, ok? Quais confluências mais que nós tivemos aqui, tá? Esse é um setup que eu vou considerar um setup A mais de 2 estrelas. Por quê? Eu preciso de no mínimo essas 4 confluências para eu executar uma operação. No mínimo, isso precisa acontecer. Se eu tenho mais de 4, de 5 a 6, eu vou considerar um setup A de 2 estrelas. Então, eu tenho mais confluências para tomar de decisão, ok? Então, o que a gente teve nesse caso aqui? 5, né? A gente teve o preço voltando ao desconto de H1. Então, como nós vimos aqui no 1 hora, ó. Então, aqui nós temos a mínima do 1 hora, a máxima, né? Então, todo esse bloco de ordem que impulsionou essa máxima, quebrando essa estrutura aqui, quebrando esse bloco de ordem anterior, e o preço voltando aqui para fazer, né, a mitigação desse nível e reagindo nesse FVG aqui de 15 minutos. Então, nós temos o preço voltando abaixo dos 50%, né? Então, já temos aí mais essa confluência. E também, quando a gente olha a execução da ordem, ó, ela aconteceu às 10h17, então nós estávamos dentro, né, 6 intervalo de tempo válido pós-macro, ok? Então, 6 confluências aqui para nossa tomada de decisão. Praticamente não tivemos aqui drawdown e o preço vai lá e atinge o nosso alvo. Essa operação nós pegamos ao vivo com os nossos alunos na nossa comunidade. Eu detalhei a entrada e detalhei a saída lá no meu Instagram e aqui no YouTube também num vídeo short que você pode acompanhar como revisão do dia 24/7. Espero que você tenha gostado. Se você ainda não participa do canal, né, te inscreve aí no canal, deixa teu like, deixa teu comentário se esse vídeo também fez sentido para você, se te ajudou de alguma forma, e a gente se vê aí através dos próximos vídeos. Grande abraço e até logo.